Abraham Van Traub, o ministro da Educação, é um homem hábil com as palavras, com a retórica. E ele consegue ser hábil também porque há uma inabilidade por parte da esquerda. Por parte da esquerda que tenta fazer um ataque pessoal a ele e ele consegue fugir desse ataque pessoal. E de uma certa maneira ele consegue passar para quem quer ouvir, enfim, ele passa ileso desses ataques. E aí acaba, infelizmente, as suas mentiras talvez se tornando verdade para muita gente. A grande questão é que o depoimento do Abraham Van Traub na CPMI das fake news revela uma fragilidade do campo progressista ou do parlamento, representado pelo campo progressista. Por quê? Porque Van Traub é aquele sujeito malandro que provoca os outros e que, quando é provocado, consegue sair da provocação do outro, porque é aquela história, o cara vai lá, fala uma mentira, o cara fica assim, é feio! E aí fica aquela coisa meio assim, meio infantiloide de uma parte a outra. Por quê? Porque nós temos um problema aqui no Brasil. Que hoje a oposição em geral ao Bolsonaro menospreza Bolsonaro. E a gente não pode nem elevar demais os adversários, nem de menos. A gente precisa ter uma relação de igual para igual. Ou seja, quando a gente rebaixa o nosso adversário, a gente acaba dando margem para que ele sobreponha-se a nós. O mais importante disso tudo, meus amigos, é o seguinte: precisamos ter a consciência de que nós somos agentes de um processo de luta contra um desgoverno que realmente propõe coisas burras, que realmente propõe desmanche do Estado, mas ele consegue fazer esse desmanche do Estado, por mais que seja paradoxal que eu vou falar, é o que está acontecendo de uma maneira inteligente. Por quê? Porque o Bolsonaro e o Van Traub e todas essas pessoas que estão aí nesse núcleo duro desse governo proto-fascista, eles estão se valendo da fragilidade daqueles que se acham os detentores do saber, os detentores da razão, com medidas às vezes até realmente ridículas. Tais como, por exemplo, agora eu estava vendo o Jornal Nacional, uns 2, 3 dias atrás, em que Bolsonaro, por exemplo, estava sancionando uma lei que liberava o uso de álcool por parte dos caminhoneiros em pontos de parada em perímetros urbanos, por exemplo. Isso agrada o setor dos caminhoneiros. Então ele vai fazendo medidas assim, e vai usando de falas que realmente contemplem os anseios de uma população despolitizada e de uma população com princípios conservadores. E aí a esquerda, que é tão inteligente e tão sensata às vezes, ou tão à frente do tempo, vem com discursos que acabam, vamos dizer assim, acabam desagradando a população em geral. Quando, por exemplo, faz um discurso em favor do aborto, numa população que tem um pensamento fundamentado na religiosidade. Daí a população às vezes não concorda com isso, e vem lá um Silas Malafaia falando contra isso, e essa pessoa acaba escolhendo entre um e outro, escolhe lá pelo Silas Malafaia, por exemplo, que é um canalha, mas que sabe usar bem as palavras, pelo menos para essa população como um todo. O que nós vemos é que eles sabem usar e manipular as palavras para a população mais simples, enquanto que nós ficamos numa retórica que serve para nós, mas não para a população como um todo. E é por isso que a gente tende a perder o processo eleitoral, por não sabermos mais dialogar com as camadas populares. Enquanto isso, nós estamos vendo as camadas populares sendo enganadas por estes caras.
Mas por que eles estão sendo enganados? Não só porque eles querem, é porque também nós deixamos que o outro lado avance. E não adianta chorar, não adianta simplesmente ficarmos reclamando da vida, com a boca cheia de dentes, esperando a morte chegar. O que a gente tem que fazer é pensar quais são as nossas estratégias. Será que elas realmente estão sendo eficazes no combate ao governo Bolsonaro, ao fascismo que Bolsonaro está propondo para o país? Sinceramente, eu acho que a luta está sendo perdida exatamente por conta disso. O que eu vi e o que eu estou vendo com Van Traub, um sujeito lunático, desequilibrado, mas que é hábil nas palavras, que é hábil nas suas considerações, por conta de uma esquerda que erroneamente menospreza os seus adversários. E como eu disse, quem menospreza os seus adversários já começa saindo perdendo. Porque quando você menospreza os adversários tendem a se superar. E é o caso do Van Traub. É claro que para o olho nu, para o olho da razão, as falas de Van Traub não têm sentido algum. Mas para a população mais ignorante, para a população dessa que só vive em Zap, que não consegue consultar outra fonte que não seja Facebook e WhatsApp, para eles, uma reportagem de sei lá quantos anos, quando, por exemplo, Marcelo Rezende já morreu, falando de plantação de maconha e etc, vinculado a uma universidade, é o que basta-lhes. Eles não vão buscar a informação, porque é o que acontece na população. A população está tão cansada daquilo que o PT protagonizou lá atrás, que ela aceita que esses vendilhões enganem-as. Por quê? Por que isso acontece? Volto a dizer, enquanto nós olharmos para os nossos erros, continuaremos dando margem para esta gente torpe, essa gente que quer destruir o Brasil. E o projeto de destruição do Estado brasileiro está em pleno vapor e com muito sucesso, graças também a uma esquerda que acha ser mais esperta que é e que não consegue se dar conta que age de forma infantil contra esse desgoverno. Eu sei que o que eu estou falando aqui vai ser assistido por muito poucas pessoas. Eu sei que tem gente que vai dizer que o vídeo é muito longo. Eu sei que vai ter gente que vai dizer um monte de coisa. Tem gente até que vai dar dislike sem nem ver todo o vídeo. O filme eu já vi. Infelizmente, nós estamos perdendo para nós mesmos. Mas um dia, quem sabe, a gente possa acordar deste sono, ou melhor dizendo, deste pesadelo que estamos vivendo.